que ela é, tá bom? A roda da Sim. vida são as áreas que há na vida da gente. Então, um psicólogo, eu acho que americano, ele criou essa roda da vida em 2003 e a partir daí começou a ser muito usada por outros psicólogos, profissionais de outras áreas também. Para quê? Para psicoterapia, para coaching, para ajudar a gente a entender a vida da gente mesmo. Então, tem algumas rodas da vida que usam só 8 áreas, tem umas que usam 11, 10, essa daqui usa 12 e eu uso 12 também. Mas depois a gente Uau! vai adaptar, tá? Porque a gente, a gente precisa de todas as áreas, porque nós somos 3 esferas. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, como mínimo, precisa existir 3 áreas na nossa vida: a física, a da alma e a espiritual. A da alma, que é a área psicológica, ela já vai ter várias áreas, porque ela tem a área cognitiva, ela tem a área mental, ela tem a área emocional, a área de relacionamento também está aí na alma, é com a alma que a gente se relaciona. Mas tem também uma parte de relacionamento que é física. A gente se relaciona com a comida com uma junção da alma e do corpo. É o corpo que come, é o corpo que fica saudável ou que fica doente, dependendo do que come. É o corpo que emagrece ou que engorda, dependendo do que come. Mas é a alma que tem, junto com o corpo, necessidade. O corpo tem necessidade de comer e a alma também tem. A comida é maiormente, o jeito que a gente come, a nossa dieta é maiormente emocional. Se você está feliz, você come de um jeito. Se você está deprimida, você come de outro. Se você está ansiosa, você nem come, você não consegue. Então, o relacionamento com a comida é um exemplo de áreas que andam tão juntas que não dá nem para separar. A gente se relaciona com a comida tanto com o corpo como com a nossa alma, com as nossas emoções. Os relacionamentos também podem ter uma junção de alma e espírito, porque a gente se relaciona com as pessoas com a alma, os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com as nossas necessidades, com as nossas decisões, e a gente se relaciona com Deus também com isso, com vontade, desejos, decisões, necessidades, mas também com espírito, com percepção, com discernimento, com intuição, que é um discernimento espiritual. Então, o relacionamento com Deus é junto à alma e o espírito. Pode falar, meu bem. Quando tu estava falando a respeito dessa questão do relacionamento, né, entre a comida e, e a alma, né, que tem a ver, me trouxe algumas lembranças, né, que eu passei por momentos que estavam ali desafiadores e eu não sentia vontade de comer. Exatamente. Menina, e eu perdi 18 quilos. E 18. quando você falou que a gente se relaciona com a alma, uma vez eu ouvi que, eu não sei se é verídico, né? Mas eu ouvi e estou dividindo aqui com você. Que quando, tipo, você vê uma pessoa que você não se dá com ela, dizem que o coração dela está batendo com uma frequência diferente do seu. Né? Existem aquelas pessoas que você se aproxima e parece ali que são amigas há anos, mas existe aquela pessoa que você tem uma conversa e o pessoal diz assim, engolido pela capa, mas às vezes não entra. É, O que existe, acontece? existe isso, existe várias frequências. Existe, ó, eu vou dar um exemplo que vai ficar super claro, aí eu vou falar das outras, tá? Que é um exemplo muito concreto. Foi feito um estudo, eu não lembro em qual universidade dos Estados Unidos, mas eles pegaram mulheres da costa este e da costa oeste.
né, na beira do Oceano Atlântico e na beira do Oceano Pacífico. Milhares, não sei, 3.000 quilômetros longe uma da outra, não sei quantos mil quilômetros longe uma da outra. E eles pegaram as gotas de suor para ter o cheiro de uma mulher e fizeram tipo um bigodinho de algodão com o cheiro da mulher na outra que estava na outra ponta. E eles renovavam isso, porque eles guardaram, né, em determinadas condições para manter o cheiro, todo dia renovava. Depois de um mês, o ciclo menstrual combinou. Elas menstruavam em dias diferentes, cada um no seu dia. Depois de um mês, aquela que estava cheirando o suor da outra mulher, a menstruação dela começou a atrasar, adiantar, se ajustar, e ela começou a ter o ciclo menstrual junto com a outra, com a que ela estava sentindo o cheirinho. Então, é assim, a gente se ajusta, a gente combina, se encaixa com as pessoas próximas a gente. Isso foi um exemplo totalmente físico, elas estavam cada uma na sua casa, longe uma da outra, mas pelo cheiro elas se ajustaram. Isso é o que você está falando, a frequência cardíaca, você sem saber essa... Ai, não me caiu bem a pessoa. É a diferença. Pode ser a frequência cardíaca, pode ser o ritmo cerebral. E igual que não bate porque não está encaixando, são diferentes, quando você começa a conviver, os ritmos se equilibram. Igualzinho equilibrou e ficou junto o período menstrual, as ondas cerebrais, isso também já teve, eu não preparei aqui, eu não sei te falar que universidade fez, mas isso teve um estudo que as ondas cerebrais, duas pessoas que andam junto e têm ondas cerebrais muito diferentes, uma mais calminha e uma bem movida, elas começam a se equilibrar e ficar iguais as duas. Você já ouviu falar que a nossa alma tem um raio de 7 metros? Pois é isso, é aonde alcança essas vibrações que são cardíacas, que são cerebrais, que são de cheiro mesmo do corpo, o alcance que tem. Tem gente que fala que é a nossa aura, aí tem várias terminologias, mas a gente alcança quem está perto e quem está perto alcança a gente, sem falar, sem tocar, só porque as ondas cerebrais elas se combinam, igual tá o ar quentinho em casa e o ar frio fora. Eu abro a janela, por que que esfria? Porque se tocam o ar frio e ar quente, eles começam a entrar num equilíbrio térmico. Isso acontece com o ser humano, um equilíbrio das ondas cerebrais, um equilíbrio dos batimentos cardíacos, e nesse caso que eu descobri, eu não sabia, descobri quando li o relatório do experimento aí da pesquisa, até o ritmo menstrual se equilibra. Então, acontece mesmo, a gente se equilibra. Por isso é tão importante estar com quem tem essa frequência que a gente quer e não estar com quem não tem. Não estar, por exemplo, com quem é pessimista ou é reclamão, porque vai equilibrar. Você é otimista, você vai ser menos otimista. Talvez ele seja um pouco mais otimista, deixe um pouco de ser pessimista. Mas eu escutei a semana passada um estudo de que num caso desse, o pessimista, ou o reclamão, ou o que está com a frequência baixa, ele vai subir só 18%. Você vai ajudar ele um 18%. Isso cientificamente foi calculado, tá? E a pessoa que tem a frequência mais alta, então nesse exemplo seria a pessoa otimista, ela vai descer 35%. Isso foi uma pesquisa feita em neurologia, em neurociência. Então, uma pessoa com uma frequência boa, uma pessoa com uma frequência ruim, a ruim sobe um pouquinho, mas a boa baixa muito.
baixa 35%. Então, mais do que tá com quem tem a frequência, a ideia, o ritmo que a gente quer, mais importante do que isso é não estar com quem não tem essa frequência que a gente quer ter. É impressionante, né? Legal que você falou disso, que eu tinha escutado esse estudo essa semana. Vamos ver se eu acho e eu ponho lá no grupo. Bom, vamos ver. Aí tá dando para ver meu cursor, né? Aí a gente tem espiritualidade, spirituality. É bem claro que a gente precisa, né? Que nós que conhecemos a Deus é o nosso relacionamento íntimo com Deus, é conhecê-lo cada dia mais, relacionar-se mesmo. Não é orar e ler a Bíblia. Ah, é a minha hora, eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Não, é alcançar, entrar na presença, falar e escutar a voz dele. É relacionamento pessoal com Deus mesmo. Quem não conhece? Pois quem não conhece, que faz meditação, que fala com o universo, faz coisas desse tipo, também recebe um benefício, um crescimento espiritual, porque tem o seu espírito. O espírito humano mesmo precisa desse momento pro espiritual. Então, ainda que não conheça Deus, é a nossa mentalidade aí de crente da vida inteira não, tá pecando, tá falando com o universo, isso é pecado. Tá falando com o próprio espírito, foi Deus que criou o espírito da pessoa, pode falar com o espírito da pessoa. A gente tem a vantagem que a gente fala com o criador do universo. Então, a gente pode crescer exponencialmente mais, tanto quanto ele é exponencialmente mais e maior e melhor. Mas quem fala com o próprio espírito também tem um crescimento e também precisa dessa área da vida. Seja que vai meditar, como os orientais fazem, seja que vai ter um momento em silêncio, seja que vai falar com o universo, o jeito que a pessoa tiver de cuidar da sua área espiritual, seja que vai buscar o seu propósito de vida, precisa dessa área. Pode falar, meu bem. Áurea, a gente vê que nos dias de hoje há muita questão de religiosidade, né? Muitas pessoas não olham muito para o lado espiritual, né? Simplesmente Deus é um só. E é como eu ouvi uma vez que a gente tem irmãos, cada um tem a sua casa. E cada um não vive assim do seu jeitinho, na sua casa de um jeito, a casa do seu irmão é de outra forma. Mas a gente vê muito essa questão da religiosidade. Ai, porque eu sou assim, todos têm que ser assim. Só fala com Deus se for desse jeito, mas às vezes a minha forma de acessar o Senhor é diferente da sua forma. Às vezes a minha forma de acessar o Senhor é quando eu estou lavando a louça na pia. Então. E a sua forma pode ser ouvindo um louvor, né? A sua forma pode ser fazendo diversas outras coisas, porque Deus, ele é um Deus acessível. Você pode falar com ele contemplando o céu. O Senhor está ali falando com você. Exatamente. É isso mesmo. Ademais, ele nos criou cada um de um jeito e cada um refletindo uma parte da imagem dele. Então, cada um tem uma riqueza da imagem de Deus na comunicação também. E na comunicação com ele. O único que é igual para todo mundo é que é com ele. É com Deus, de onde procede a vida. Mas o como, exatamente como você falou, cada irmão tem a sua casa e tem um jeito de viver na sua casa, de cuidar da sua casa e de fazer. Isso aí. Self-esteem, autoestima, é o relacionamento com a gente mesmo. Esse daqui passa por saber quem nós somos. Passa pela nossa identidade. A gente precisa ter uma identidade. Quando a gente não é nem entende, quando a gente aceita que a gente é imagem e semelhança de Deus, que cada um de nós carrega uma parte diferente da multiforme sabedoria de Deus, não tem como a gente não se amar. Então, isso também vem do relacionamento com Ele.
O relacionamento com a gente mesmo tem a sua fonte que alimenta no relacionamento com Deus. Life purpose, propósito de vida, propósito eterno e o propósito que eu escolhi. Para que eu vou dedicar a minha vida? Environment, isso daqui é onde nós vivemos. Tem outros que põem social, porque cada roda dá um nome diferente, tá? Por isso que eu falei, nós vamos fazer a nossa, porque nós vamos estar estudando cada uma delas, e daí cada um vai decidir, mas o que eu preciso, o que me alimenta? Então, são necessárias 12 áreas, mas talvez a gente dê nomes diferentes aqui. Healthcare, cuidado da saúde. Play eu prefiro jogo, né? Diversão, tempo livre, eu prefiro pôr desfrute. Desfrutar da vida. O descanso, porque no final desfrute e descanso é a mesma coisa. Que o 7º dia, o sábado, que era para descansar, como que se descansava? Desfrutando de tudo que foi criado nos 6 dias anteriores. Então, descanso e desfrute é exatamente o mesmo. Work, trabalho ou profissão. Finance, finanças. Essa é uma parte importante, porque quando tá bem, parece que não faz diferença nenhuma, não é parte nenhuma da nossa vida. Outras coisas são importantes, mas quando tá mal, parece que é a vida inteira. Parece que é a parte principal da vida, quando as finanças estão mal. Parece que arrasta tudo. Relationships, relacionamentos. Aí, relacionamento com o companheiro de vida, seja marido, esposa, relacionamento com pais e irmãos, relacionamento com filhos. Tem algumas que colocam separado esses 3 relacionamentos. Stress Mastery. Isso daqui é controlar, dominar o estresse. Eu prefiro chamar de inteligência emocional, que é o que a gente precisa desenvolver para saber gerenciar não só o estresse, mas tudo. Até alegria demais, gente que fica muito alegre, sai do campo de futebol, o time ganhou, tá super feliz. O que faz? Se enche de beber, briga, acaba com a alegria que estava tendo. Então, todas as emoções a gente tem que saber gerenciar, as boas e as ruins. Aí tá com raiva, aí a gente que cresceu na igreja fala, não pode ter raiva. A ira do homem não traz a justiça de Deus. Não pode, irai-vos, mas não pequeis. A gente não sabe gerenciar. A raiva, a ira é para combater a injustiça. Ela precisa existir, senão, sendo bonzinho, com boa palavra, com carinho, a gente não combate a injustiça. Só a ira combate a injustiça. Então, tanto as emoções boas, não é boa e ruim, porque todas são boas. Na verdade, Deus criou todas as emoções, até o ódio. Senão, como que a gente odiaria o pecado? Todas são boas, mas as que têm aspecto positivo e as que têm aspecto negativo. A gente precisa de inteligência emocional, desenvolver a nossa inteligência emocional para poder gerenciar essas emoções. Exercício, esse daqui é o corpo, a parte do corpo. Faz parte, é uma área da nossa vida. Nutrição, alimentação, outra área da nossa vida. Eu escrevo a minha diferente, eu ponho cognitivo, porque você precisa alimentar a sua mente de conhecimento. Se você não alimenta sua mente com conhecimento, você se sente frustrada com a sua vida e nem sabe por quê. Eu tenho tudo, por que parece que não me enche? Está faltando essa área. Então, dentro da alma tem a área emocional, tem a área cognitiva, tem a área mental, que é uma mistura da alma com o corpo, que é onde a mente e o cérebro se juntam. Então, tem coisas que são físicas no cérebro que pode fazer eu sentir uma depressão.
E tem coisas que são da alma, como, por exemplo, a ansiedade, que pode fazer o meu cérebro não funcionar bem. Pode afetar meu cérebro. Então, tem essa parte mental, que é onde junta aí os dois, a alma e o corpo. Eu vou pôr aqui outra... Deixa eu ver se é para cá ou para lá. Essa aqui, tá? Ó, essa aqui já tem coisas escritinhas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Essa tem 10. Falta 2. Eu acredito que precisa ser 12. Pois é, quando a gente vê todas, eu acho que 12 fica bem coberta a nossa vida. Não fica nada de fora. Mas eu quis trazer essa para a gente ver como que a gente mede, tá? Eu vou pedir para você desenhar. Põe um prato aí, faz um circulinho. Divide ele assim em 4 e depois em cada partinha faz 2 riscos para ter 3 partes em cada uma das 4. Aí ficam as 12. E você vai pôr, esse primeiro dia, você vai pôr as partes que você acha que a sua vida tem, tá? A gente já viu aqui um pouquinho. Você vai ver as partes que você acha. Esse daqui põe algumas coisas interessantes que não aparecia no outro. Ele põe especificamente partner and love, quer dizer, companheiro de vida, que pode ser namorado, noivo, marido, e amor. Eu acho interessante que eles põem assim. E eles põem community, comunidade. E isso de serviço social, de fazer alguma coisa para deixar para a comunidade, para deixar para a geração futura, servir o país que a gente vive, a comunidade que a gente vive, as pessoas em volta, deixar um legado. Eu acho que essa é uma parte importante também. Eu ponho na minha roda da vida. Então, aqui tem algumas coisinhas diferentes, eu também gostei. Eu vou só ler cada uma, porque está em inglês. Pode falar. Áurea, porque eu tô aqui em diversos segmentos, tô te ouvindo, olhando a bebê, vira e mexe lá, e tô fazendo o almoço. E aí, me passa para mim poder escrever aqui todas as áreas, porque eu coloquei a espiritual, coloquei o autoestima e familiar também entra? Familiar também entra. Uhum. Lembra que você tem a família de onde você veio, pai, mãe, irmãos, e a família onde você está, seu marido e seus filhos. Que uns são parentes e hoje a minha família é a real família, né? Marido e filhos. Mas você ainda tem relacionamento familiar com a sua família anterior, que é a sua família anterior. Então você pode falar relacionamento familiar. E tem também, tá bom? Aí quais são as demais? Me passa aí rapidinho. Vamos ver se eu lembro tudo, tá? Então espiritual, cognitiva, emocional, profissional, física, de saúde. E aí a gente separa em duas o físico, que é a saúde, como está a sua saúde, o que você faz para cuidar da sua saúde, exercício, vitamina, tomar sol para ter vitamina D, o que você faz para cuidar da saúde e alimentação. A alimentação a gente põe à parte porque ela é grudada com o físico, é emocional e físico grudado. Tá? A gente tem essa que é serviço social, que é deixar um legado, que é fazer que a cidade onde a gente mora seja melhor porque a gente mora lá. Trabalhar de graça para a cidade mesmo, servir. Autoconhecimento. Self-esteem. Como é self-esteem? Autoestima. Ainda falta 3, né? Deixa eu ver se eu vou lembrar todas. Profissão eu já falei. Descanso e desfrute. Descanso e prazer, eles vão juntos. Eu pus os de relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento
familiar de filhos e a sua família de agora, porque o relacionamento com o seu marido é um. O relacionamento com a sua família, marido e filhos ao completo, é outro, tá? Então, o relacionamento com filhos, e é muito, assim, importante que tenha um relacionamento com o filho. Não só o filho dentro da família, não só o filho comunidade, mas você tem 3 filhos, tem um dia na semana que você dá meia hora para esse filho mais velho, que é aquele que está sempre tendo que cuidar dos irmãos. Dá um tempo que ele não tem nem que lembrar que ele tem irmão pequeno, que a mãe é só dele. Ai, Aura, isso foi de suma importância para mim, porque eu não estava tendo esse tempo com a minha filha mais velha. Pelo contrário, eu estava precisando da ajuda dela para me ajudar com a mais nova. Isso é normal em todas as famílias. Eu até diria, para o filho pequeno, ele também precisa de um tempo só para ele não ser esse chato que está sempre tendo que ser cuidado, para ele ter o direito de ter a mãe desfrutando com ele, não só cuidando dele. Mas eu diria que o pequeno podia ter meia hora e o maior podia ter 1 hora por semana só dele. Porque sim que o maior trabalha muito numa família. O filho maior tem muita responsabilidade. Então, esse relacionamento de família completa deixa ele só com esse papel de irmão maior que tem muita responsabilidade. Quando entra no relacionamento só a mãe e o filho mais velho, e o pai e o filho mais velho, só eles dois, ele tem a oportunidade de desfrutar de ser filho. É verdade. Tá? Muito bem. Falta um ou eu completei o 12? Falta uma. Tá, eu falei os relacionamentos que eu falei com o marido, com os filhos, Familiar? falei com os pais, relacionamento com os pais. Não. Relacionamentos com os pais é importante porque é da honra que você vai ter longevidade. A promessa de longevidade vem da honra dos pais. E o relacionamento com amigos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Imagina vários círculos, um dentro do outro, um bem pequenininho, bem no núcleo duro, aí um círculozinho um pouquinho maior em volta, depois um maior, vários círculos. Esse círculozinho aí do meio, bem pequenininho, é você. Dentro dele pode estar o Espírito Santo se você convida. Jesus está batendo na porta desse círculo, porque ele quer entrar na sua alma. Ele quer ter o relacionamento com você desde dentro. Aí a gente fala, o Espírito Santo mora, Jesus está batendo, porque eles são todos um. Acho que foi Felipe que falou, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Felipe, eu estou com você há tanto tempo, você ainda não me viu? Olha aqui o Pai. Eles são todos um, porque Deus é um. Tá? Mas ele é o único que pode entrar nesse círculo mais pequeno, porque precisa entrar dentro da nossa alma. Porque o círculo mais pequeno não é onde eu tô, é o meu quarto e aqui só entra eu. Não, o círculo mais pequeno é o seu ser, a sua pessoa, é você. O único jeito de entrar no círculo mais pequeno é entrando na sua alma. A única pessoa que pode entrar é ele, é Jesus. Aí ele te envia o Espírito Santo, mas é só um que está dentro de você. É Deus, é ele. É o único que pode entrar, nem o seu marido pode entrar dentro da sua alma. O seu marido é o que está no segundo ciclo. Esse mais pequenininho é você, dentro de você só entra o Espírito Santo, só entra Jesus. O segundo círculo só entra o seu marido, porque você e ele são uma só carne. Mas olha, é carne, é corpo, ele não entra na sua alma. Ele fica um corpo com você, não uma alma. Ele deve ter um coração com você. Vocês dois devem sentir a mesma coisa. Eles podem ter vocês dois, pode ter o mesmo pensamento. Vocês dois devem pensar igual, ainda que vocês discutam diferente, mas quando vocês decidem, é como se fosse uma mente só.
tem que sempre estar em acordo. Então, ele está nesse segundo círculo, mas ele não entra na sua alma. O segundo é só o seu marido, não entra mais ninguém, nem os seus filhos. O terceiro círculo é onde entram os seus filhos. Aí você tem a sua família atual incompleto. Mas você vê que o terceiro círculo está só os seus filhos? Aí você tem que ter relacionamento individual com eles. Não é relacionamento papai, mamãe e o filho, porque é um relacionamento familiar, não é relacionamento com o filho. Tem que ter um relacionamento a mãe e esse único filho, a mãe e o outro filho, a mãe e o filho do meio, o pai e o filho maior, o pai e o filho do meio, o pai e o filho pequeno. Cada um tem que ter o seu relacionamento pessoal, só com o pai, só com a mãe. Você tem que ter o relacionamento pessoal e individual com cada um dos seus filhos. Não dá para ter 1 hora para cada um por semana? 15 minutos, que você tem que separar os outros. Até o pequeno tem que ficar longe, porque esses 15 minutos por semana você é desse filho. Vocês têm que não falar da família, não falar da escola, falar de vocês dois. Encontrar uma coisa que vocês gostam de fazer juntos. Jogar dama, montar quebra-cabeça, andar no parque, empinar pipa. Só vocês dois. Pode falar, Li. Não te escuto. Não te escuto. Eu estava falando aqui que Deus, ele é muito bom, né? Hoje eu não ia vir para cá, eu estava em uma live ouvindo, e aí eu me lembrei que hoje tinha reunião. Nossa, eu não apareci mais, eu tenho que ir hoje. Aí saí dessa live e vim para cá. E nossa, como Deus está me falando através da sua boca, né? Glória a Deus. Porque eu tô vendo aqui, Áurea, eu fiz aqui a minha roda, já avaliei. E nossa, eu não vi nenhum 10 aqui, não. Eu também não vi Eu nenhum quero... 10 quando eu fiz a minha. Não, mas eu quero pelo menos um 9, Muito bem. um 8, até vi uns 2 aqui. Mas eu vi que em diversas áreas é como o nosso corpo precisa de vitamina, né? Exatamente. Esse momento só com o filho, esse momento só com o marido, sabe? Às vezes nós, quando vem criancinha pequena, a gente dá muito pro bebê. É. E aí não tem um momento casal, não tem um momento filho mais velho, não. Esse momento de desfrute também tá deixando a desejar, esse momento do autocuidado com o visual. Eu me amo, mas agora eu vi que eu não me amo, não, que eu não tô me cuidando, os cabelos estão precisando de cuidado, meu Deus. Ô, Senhor, eu tô levando aqui um monte de cascudo, como diz aqui no Brasil. Olha, eu vou te falar, eu também tenho problema de cuidar de mim, porque eu acordo super cedo, mas eu já começo a fazer as coisas. Ai, mas eu tenho isso, eu tenho outro atrasado, e corre, 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 corre. Aí eu falo assim, tá bom, vamos fazer assim, vamos embora. Muitas vezes eu tenho que postar no Instagram e não posso, porque eu tô com uma cara que é impossível, não posso fazer um vídeo com essa cara. E passa um dia e outro, passa a semana e eu não consigo fazer nenhum vídeo porque eu não pentei o cabelo nenhum dia. Eu não fiz nada comigo nenhum dia. Fala Deus. E às vezes um batonzinho, né? Uma blusinha mais arrumada, cabelo mais arrumado faz toda a diferença. Faz todo. Sabe? Eu tava assim, atropelando tudo na minha vida. E vi que tava muito bagunçado. Eu disse, meu Deus, é agora. E outras pessoas já tinham me falado, né? Algumas amigas, Aline, faz uma agenda do teu dia, o que tu tem que fazer. Tu vai ver, vai fluir. E eu, tá bom. Aí a primeira pessoa veio, falou, eu disse, tá bom, não fiz. A segunda veio, outra, falou, não fiz. Aí a vida batendo, né? Eu disse, não, agora eu tenho que fazer. Tem que fazer. E aí eu comecei a fazer, né, essa agenda. Nossa, e tá fluindo tanto. Que bom, graças a Deus. E assim, é constância, sabe? É Essa questão, Áurea, da gente acordar já no ativado para fazer as coisas, também acontece comigo. Só que agora, como eu tenho a agenda, tá faltando só o autocuidado, mas eu acordo, eu tenho meu momento de agradecimento a Deus, aí depois eu vou fazer o que tem que ser feito, beber água, porque é muito importante, né, para o nosso corpo.
Aí depois disso eu já tô ali com a vassoura na mão e o pano para passar o Já pano não na casa, né? para o dia inteiro. E fazer os afazeres de casa. Aí eu sento, quando eu sento já é pro devocional e depois, menino, mas tá fluindo. Que Sem bom, bênção. graças a Deus. O truque que eu uso. Eu acabo de tomar banho, eu tenho que fazer uma coisa para mim. Ainda que seja cortar a unha. Eu não vou pintar, não vou fazer nada, mas eu vou cortar. Eu tenho que fazer uma coisa para cuidar de mim cada vez que eu acabo de tomar banho. Eu não vou fazer nada. Tá bom, então eu vou pelo menos passar um batom. Não vou pentear o cabelo, não vou fazer nada, mas eu vou passar o batom sem nada na cara. Mas uma coisa eu tenho que fazer por mim quando eu acabo de tomar banho. É o gatilho que eu pus para fazer algo, porque senão passava um dia, outro, e eu não fazia nada comigo mesmo. E assim, a gente até vai se acostumando, né, nessa questão. Não é que você não esteja bem com você, às vezes você se sente bem assim, tá tudo bem. Uhum. Mas quando você passa a fazer esse processo de autocuidado, você passa até a olhar com um olhar diferente para o seu corpo, né? Uhum. Você começa a se achar mais linda, um batomzinho faz toda a Exatamente. diferença, né, nos lados de uma mulher. E eu já notei aqui esse truque, quando eu for no banheiro, nem que seja o hidratante, nem que seja, eu vou estar passando. Isso aí. Aquele amor, cuidado e carinho. Uhum. E uma coisa que assim tem muito fruto, que parece que você está fazendo só para você, não parece que você está plantando. Ter um tempo com seu marido obrigatoriamente toda semana, você está ensinando a sua filha não aceitar menos de um marido. Você está ensinando o seu filho a tratar assim a esposa dele, sem ter que falar nada para eles, só vivendo isso. Você está cuidando de você, está ensinando os seus filhos a cuidarem deles mesmos, sem falar nada. Só porque eles vêm todo dia você fazer uma coisinha. É verdade, Aura. E assim, você falando aí, vem muito aqui na minha mente ser intencional. Uhum. Porque se a gente não for intencional, não flui. A gente vive às cegas, a gente não sabe o que está fazendo. Eu estava vivendo às cegas. De vez em quando a gente tem que refazer a agenda, de vez em quando a gente tem que rever o que a gente escreveu lá no dia 1º de janeiro. Peraí, eu perdi o rumo. O que era que eu queria? Eu ainda quero. E onde eu estou andando para aquilo que eu escrevi? Eu ainda quero, mas estou andando para outro lado. De vez em quando a gente tem que rever. Então, vou dar a liçãozinha da semana, tá bom? Porque já me avisou aqui que vai acabar o tempo aqui do meeting. Você vai desenhar essa rodinha, você vai fazer do jeito... Aí o pintadinho é um exemplo de medida, né? Essa pessoa tem 9 na carreira, essa pessoa tem 4 no serviço à comunidade, esse pintadinho é a medida. Então, você vai fazer o seu, vai pintar... E você vai pegar outro papel e você vai anotar todos os dias. Isso você vai ter que ser assim muito, como falar, insistente, muito séria com você mesma. Você vai anotar tudo que você fez, o tempo. Eu gastei das 9 até as 11 limpando a cozinha. 11 horas limpando. Eu gastei 15 minutos tomando banho, 15 minutos cuidando de mim. Você vai escrever o dia inteiro que você fez, tá? Faz isso entre semanas. Se você em um dia achar que, eu já tenho mais ou menos, eu acho que os meus dias são todos assim, tudo bem. Se os seus dias são igual ao meu, que cada um é uma loucura diferente, aí você faz a semana inteira o registro, tá? Porque quando chegar no sábado que vem, você vai pintar outra rodinha dessa que você vai fazer, mas você vai pintar com as horas que você gastou em cada área. Então, hoje você vai pintar os seus pontos, como você já fez até, né? E vai passar a semana registrando o tempo gasto. Aí tá a consciência do tempo. E no sábado que vem, vai pintar quantas horas eu gastei em cada área da minha vida. E daí a gente vai comparar e fazer uma reflexão sobre isso. Tudo bem? Amei. Amei. Faz um favor para mim, põe lá a lista das 12 áreas no grupo, você pode pôr? Coloco sim. Muito obrigada, querida.
Uma delícia quando Ai, você eu que vem, viu? agradeço. Eu sinto muito Ai, saudade. eu que agradeço. É muito bom estar aqui, né? É muito bom receber essas sementes, sabe? O seu tempo é ouro, né? Tempo é vida. Tem E pé? quando a gente tira um pouquinho da nossa vida para abençoar alguém, meu Deus, é É muito bom, lindo. Que glória o a Deus. Senhor abençoe grandemente a sua vida, que lhe dê em dobro, em forma de muitas bênçãos Amém. nas áreas que você precisa e necessita, Amém. porque faz toda a diferença, sabe, Aura, em nossa vida, ter esse momento, esse aprendizado. Eu até já tinha visto sobre essa roda da vida, mas eu não tinha visto dessa forma, nem desse jeito, tanto é que eu vi, até cheguei a fazer, mas ficou lá abandonado, e agora você vê com essa atividade, não tem como não Não fazer. tem como não Olha aí, fazer. eu vou saber até quanto tempo eu gasto, porque fazendo as minhas atividades diárias, eu disse, não, brincadeira, isso é muito, É pra muito pôr na lindo. prática. Muito bom, querido. Vou colocar, se Deus quiser. Eu vou Pois eu fazer. não sei. Aí é tarde, né, Áurea? Aqui é 1h10 da tarde. Ah, então é tarde. Então, Áurea, boa tarde, tá? Obrigada por lançar sobre nossas vidas. Eu sei que não existe, as outras não puderam vir, eu não sei por qual motivo, mas eu acredito que elas vão estar assistindo no gravado e vão ser sementes semeadas na vida delas também. Eu Amém. tive o privilégio de vir aqui ao vivo e a cor. Obrigada, meu Deus. Ah, e só gratidão, tá? Muito Obrigada, meu bem. obrigada. Um prazer. Para mim é uma bênção também. Eu também recebo. Muito bom. Beijinho, querida. A gente se vê sábado que vem, tá bom? Tá bom. Tchauzinho. Tchau, até mais.